Fala pessoal, como vocês estão? Vamos para mais um episódio aqui do Regula Talks, o podcast oficial da RegulaBet, o portal que descomplica tudo para você sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil. E hoje eu convidei um cara que é muito especial para mim, um grande amigo meu, que é o Felipe Fraga, CBO da Estrela Bet. Não, peraí, gente, CBO, deixa eu ler aqui o que é. Ó, Chief Business Officer, ou diretor de negócios da empresa. E aí, Felipe, tudo bem? Bom demais, bom estar com você aqui, Leandro, mais uma vez, né? Te encontrando e agora num momento especial falando de regulamentação. Já dá os parabéns para a RegulaBet, que é fundamental a gente ter uma iniciativa que clarifica as coisas para todo mundo entender essa complexidade toda que é a regulamentação. É que, para quem não sabe, viu, gente, se vocês estão em Nárnia, a regulamentação vai começar agora a partir de janeiro e tem tudo, de fato, para movimentar todo o processo desse mercado, todo o mercado de apostas esportivas, que é um mercado que hoje é um dos grandes movimentadores ali de dinheiro que circula no Brasil quando o assunto é entretenimento. Felipe, me fala uma coisa aí, já de cara. E a nossa estrela, tá bem? Tá bem, Estrela continua crescendo, né? Os nossos objetivos têm sido cumpridos e agora com a expectativa muito grande para esse novo cenário de um mercado regulado. Que é o que a gente sonhou muito, né? Desde sempre, desde que a Estrela surge, a gente surge já com a esperança de que o mercado brasileiro se regularizaria muito rápido, que por diversos motivos demorou um pouco mais que o previsto, mas a Estrela sempre foi liderando esse movimento junto com outras empresas do setor para que o mercado tomasse o caminho correto com a da regulamentação, que é melhor para todo mundo, melhor para o consumidor, melhor para as empresas, melhor para o esporte. E com muita ansiedade para esse 1º de janeiro, né? Vai ser algo muito novo, mas com expectativa grande. Não, vai ser bem legal, mesmo porque a gente está falando aqui de uma situação que já envolve praticamente todo o país, né? Tá, todo mundo hoje é impactado pelas publicidades das bets, né? Da Estrela também, né? A Estrela que carrega aí consigo desde lá de trás, a gente vai falar um pouquinho mais da história da Estrela, patrocínios não só no futebol, mas também em outras modalidades, né? Como o futsal, a Copa do Mundo também, feminina de futebol. Então a gente está falando aqui de uma empresa, de uma marca que é uma das mais importantes do segmento aqui no Brasil. Já que a gente já está falando da Estrela, me conta um pouco da história da Estrela, onde ela surgiu, como ela surgiu. Eu sei da história, mas eu quero que agora você conte para nossa audiência. Não, legal. A Estrela surge em 2019. Os fundadores da empresa enxergaram uma oportunidade, falava-se pouco ainda de apostas, na época só aposta esportiva aqui no Brasil, e já estava legalizado pelo presidente Temer, agora em dezembro completou 6 anos desde que foi legalizado o setor, e no início de 2019, alguns meses depois dessa legalização, virou oportunidade e me ligaram se eu topava ser o primeiro funcionário da empresa. Peraí, o primeiro, tá, gente? Primeiro funcionário. E eu largo a advocacia. Cara, mesmo, você é formado em Direito, né? Formado, advogado em escritório. Atendia, no meu último trabalho, o grupo Mário Valadares, que é dono do Shopping Oiapoque, Shopping Tupinambás. Até mandar um abraço pra turma lá. E, bom, fazia muito bem meu trabalho, mas minha paixão sempre foi estar alguma coisa ligada ao esporte. E eu topo o convite, e começamos a empresa. A gente tem uma data oficial de fundação, assim, de 1º de maio. Tinha até outro nome na época, começamos esse processo todo na luta para o mercado regulado. E desde então a Estrela foi evoluindo o seu produto para ficar cada vez melhor para o cliente, né? Para que fosse um entretenimento cada vez mais completo. E fomos passando por toda a evolução que o mercado brasileiro foi exigindo. A inclusão do game, né? Dos jogos que a gente chama de cassino, mas é até muito mais do que cassino. As próprias novidades dentro das apostas esportivas, o crescimento da publicidade, dos patrocínios. A Estrela foi sempre sendo uma referência ao longo desses 5, quase 6 anos. E essa história é muito, muito marcante pra gente, né? Eu, como funcionário número 1, nessa semana, em Belo Horizonte, encontramos todos os funcionários da empresa. Então, teve gente que veio da Europa, gente que veio do Uruguai, o pessoal que está espalhado pelo Brasil se encontrou aqui em Belo Horizonte e olhar pro espaço com mais de 300 pessoas, quase 400 pessoas, todos com o mesmo propósito de colocar a Estrela no topo, né? Que a gente está
é o nosso sonho e que eu tenho muita confiança que nós vamos realizar, é maravilhoso. E é fantástico mesmo, porque a gente acompanha a história da Estrela, como você falou, desde 2019, e o crescimento foi brutal, para não dizer outra coisa, né? Eu já fui um garoto propaganda dos senhores, e eu acompanhei isso de perto e foi muito legal ver o desenvolvimento e como a Estrela hoje ela está inserida no mercado e como ela se estabeleceu de fato como uma das grandes do Brasil. E 2024, como é que foi para a Estrela, para o mercado como um todo? O mercado, esses últimos anos passa por um período, uma curva de crescimento muito interessante, né? Que chega nesse 2024 com o mercado muito maduro. Maduro porque as pessoas já conhecem o produto, então tem menos novidade, assim. Então, o público adquirido, ele fica um pouco mais estável, continua crescendo, mas Claro, estabiliza, sim. Como é natural, né? A curva dá uma reduzida. E a regulamentação começa a aparecer, de fato, com as regras. No final de 2023, chega finalmente a lei, onde fala o Brasil vai ser regulado e o Ministério da Fazenda começa, em 2024, a colocar as regras do jogo. Uhum. Por mais que a gente já estivesse muito preparado... E aí, a todos os níveis, né? Todos os níveis. Contábil, jurídico, publicidade tudo. Do próprio produto. Então teve que ter muita mudança nos jogos, como é que, na nossa relação com os provedores. Tudo isso foi interferido pela regulamentação. Né, que a gente se preparou, planejou, imaginou que acontecesse uma coisa A, uma coisa B, mas sempre tem alguma novidade. Claro, mesmo porque, para quem não sabe, é um calhamaço a regulamentação. É bem grande, é bem extenso. São mais, se não me engano, de 100 documentos legislativos e de portarias que a gente tem acompanhado. Um movimento muito intenso. Nosso time fez mais de 200 reuniões. E não é, falo 200, não é exagero, não é figura de linguagem. De fato, foram mais de 200 reuniões. Basicamente uma por dia. Uma por dia útil do ano. E pra gente poder estar sempre muito alinhado e antecipado aos prazos finais, né? Infelizmente tem acontecido. Então a expectativa nossa está muito boa. 2024, então, ele é um ano de muita mudança interna nossa. Pra gente se adaptar a essas nuances novas que o mercado exige. E muitas delas, a gente abraça muito, entende muito, né, a preocupação do legislador e do órgão regulador quanto à indústria, mas a gente teve que se encaixar nesse momento todo. De todo jeito, eu vejo como aquele ano de impulso, assim, a gente dá uma segurada, força o pé para dar esse salto grande de 2025, que é a nossa grande expectativa com o mercado muito novo. Pois é, e eu conversei aqui, né, com o João da PAG, também conversei com o Renê Salviano, que é o especialista em mercado publicitário da área. E aqui na Regulatalks a gente sempre deixou muito claro alguns posicionamentos, Felipe, mas eu gostaria que você falasse para o jogador qual que vai ser a grande diferença para o próximo ano, porque a gente está falando assim, as empresas estão se acertando, né? Está acontecendo algumas mudanças estruturais para poder atender essa regulamentação, mas eu vejo pouca gente falando de fato do que interessa, que é o usuário, que é o jogador. Para eles, qual vai ser a grande diferença, principalmente da visão que a gente trouxe aqui da empresa, da casa de aposta em si? Para o usuário, ele vai ter a certeza de estar brincando, se divertindo num lugar seguro. Quando eu falo seguro, é diversos níveis, tá? Tanto que se ele tiver alguma dor de cabeça, como acontece em qualquer relação humana, ele vai saber para quem reclamar, com quem reclamar. Ele vai ter um ambiente onde os jogos que ele for jogar, eles são jogos que passaram por certificação, por laboratório internacional, que não tá querendo sacanear o cara, tá ali para ele brincar. Ele vai saber que se por um acaso ele for do pequeno percentual que diverte além da conta, vou usar essa expressão, né, que gera um alerta de ludopatia, esse cara vai ser tratado, ele vai ter um direcionamento. Isso a Estrela está fazendo e outras empresas que estão no processo de regulamentação também estão fazendo. Né? É uma exigência que o governo traz para a gente, muito válida, de que o ambiente para o jogador ele é um ambiente seguro. E aí, na hora dele brincar com a aposta, seja a aposta esportiva, seja o cassino, qualquer outro tipo de jogo que estiver disponível nos sites, o jogador vai ter a plena certeza de que naqueles que vão ter lá o selinho na Secretaria de Prêmios e Apostas, que vão estar as casas licenciadas, por mais burocrático que possa parecer o processo, ele vai saber que ele está seguro. É muito parecido com um banco. Né? Agora, a gente, para fazer um cadastro, para jogar nas empresas, o cliente vai ter que fazer um cadastro muito mais intenso.
né, o chamado KYC, ou conhecimento de Sim. cliente. É muito similar ao de instituições financeiras. Mas ele vai ter a plena certeza de que não vai ter sacanagem com o dinheiro dele. Né? Outras empresas que não seguirem essa regulamentação é um risco muito grande e do qual totalmente não recomendo para o jogador. Pois é, e essa questão das casas clandestinas tem me chamado a atenção. Eu tenho lido alguns artigos sobre essa situação que ela pode acontecer no Brasil, porque assim, a gente também tem que falar que não existem alguns buracos que podem ser aproveitados por essas pessoas, né? Principalmente com relação a essas casas online clandestinas. É uma preocupação do segmento, é uma preocupação da própria Estrela Bet, como uma empresa que está ali preocupada com o segmento como um todo? Claro, o mercado ilegal, falar assim, ele sempre vai acontecer. A gente tem plena convicção disso. Na Inglaterra, que é o país com uma evolução mais robusta na regulamentação de apostas, como todo o seu histórico, tem a parte de mercado que ele está fora da lei. Outros mercados isso é maior ou menor. E a expectativa que o Brasil, obviamente, também tenha. Preocupa, primeiro porque o cliente vai estar sujeito a uma experiência muito negativa e isso reflete em todo o setor. O cliente que é enganado por uma casa clandestina, ele vai achar que todas as empresas são assim também, quando não é verdade. As empresas sérias reguladas vão ter um postura diferente. É ruim para nós porque também essas empresas vão estar numa competitividade discrepante para a gente, né? A Estrela vai estar como uma empresa regulada, sujeita a toda a tributação, ao pagamento da taxa de outorga, que é uma taxa muito alta, o próprio controle o tempo todo do governo, as restrições de publicidade, de bônus, de tratamento do cliente, né? Que isso ainda vai ser muito trabalhado junto à secretaria, mas existe uma restrição. Aquela que não está disposta a seguir essas regras, ela tem, usar a expressão, uma vantagem competitiva e uma redução de custo, o que torna também muito complicado, já que nós, e como outras dezenas de empresas, estão se submetendo a esse conjunto de regras. Né? Mas o que nós temos sentido há um interesse dos órgãos do governo de trabalhar isso. Ainda que pela pressa da regulamentação, né, dado o período que ficou andando devagar, teoricamente devia estar tudo pronto, já sabendo o caminho das pedras. Sim. Ainda não está claro isso. Mas de todo jeito existe uma preocupação e existe já o diálogo, seja das empresas, das associações, com os órgãos reguladores, com as agências reguladoras, para poder controlar isso. Né? Por exemplo, o bloqueio das operações ilegais por meio da Anatel. A Anatel tem um interesse disso. Né? Então, o setor está vendo como que coopera para que a Anatel, de fato, cumpra o seu objetivo. O Banco Central, mesmo, junto às instituições de pagamento que não estiverem regulamentadas para essas operações. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que vai fazer esse processo? Como é que vai conseguir bloquear, talvez, o próprio provedor de pagamento, provedor de Pix, junto à operação ilegal, para cortar esse caminho e inibir o cliente de jogar numa operação clandestina? Óbvio também que vai ter gente que vai topar fazer um caminho todo curvado, né? Aquela coisa, você pode pegar uma estrada asfaltada para chegar na praia, ou você pode pegar o caminho todo complicado, esburacado, escolha do motorista e escolha do cliente, no nosso caso. Mas o ideal, pelo menos, é que a gente dificulte esse caminho ilegal. Porque a gente também, né, a gente já viu algumas histórias acontecendo, principalmente a Inglaterra, que é a grande meca das apostas esportivas no mundo todo, né? Lá tem engraçado a gente falar sobre isso, porque as corridas de cavalos, por exemplo, elas acontecem muito em função das apostas, né? Elas existem em função das apostas, e mesmo assim lá tem banca ilegal, tem casa online ilegal, então a gente tem que estar preparado para tudo mesmo, e falar também para a nossa audiência aqui da importância deles se cadastrarem, não só na Estrela, mas em qualquer casa do segmento que esteja regulamentada, para ter uma segurança não só do seu investimento, não só do seu dinheiro, mas também da diversão. Porque isso, para mim, é o mais importante, Felipe. Exato. É aquela coisa, eu espero que todo cliente brasileiro, todo apostador venha brincar com a Estrela, né? Que eu acredito que a gente tem o melhor produto, é onde ele vai encontrar a diversão mais plena, mais segura, sempre com inovação. Mas agora, não quer Estrela? Procura alguma licenciada. Não inventa de jogar em alguma que não está com a licença, que não se dispôs a participar desse processo de regulamentação, porque ele vai ter dor de cabeça com certeza. Hoje já acontece os casos assim. Não vai ser diferente, tende a piorar depois dessa experiência negativa, vai piorar.
é aquela história, todo dia sai um bobo de casa. Sugiro pra ele, não seja esse bobo, vai numa empresa regulada, tá todo exatamente. Todo mundo junto. Felipe, eu tava vindo pra cá, né, imaginando já a nossa conversa, tendo aqui a nossa intimidade pessoal também, mas eu me preocupo muito com a questão da situação da saúde mental do jogador. Porque a gente está falando aqui de entretenimento, de uma coisa que é gostosa, é legal brincar, etc. Mas existem também as pessoas que acham que a aposta pode ser um investimento, pode ser uma renda extra e tal, e isso me incomoda um pouco, né? Quais são as estruturas que não só a Estrela, mas como todo segmento, o pessoal está fazendo para tentar inibir de toda forma o vício em apostas, essa situação que é muito delicada e que preocupa muita gente, né? Tudo na vida que é bom, te gera algum prazer de alguma forma, seja uma adrenalina, uma endorfina, qualquer ina, dopamina, ele tem uma chance de te tornar viciado naquilo. Tá? Isso acho que, como a regulamentação a gente está falando para adultos, o sexo, tem gente viciada em sexo, tem gente viciada em álcool, tem gente viciada em futebol, tudo aquilo, a gente conhece muitos que são mais que a conta com futebol. A aposta não é diferente, porque gera sentimento bom. A gente está falando de entretenimento, lazer. O cliente que ele por falta de outra expressão, viciado, que passa da conta da diversão, ele é um cliente que não é de forma nenhuma interessante para nenhuma operação. E falando só do lado da operação, de uma forma muito seca inicialmente. Ele é um cara que vai ficar em cima do atendimento, reclamando, vai inventar história, que vai ocupar espaço, vai dar nota ruim. Ele vai gerar problema em cima de problema com relação a principalmente essa parte da operação, né? E financeiramente, a operação de aposta não é uma instituição de caridade, é uma empresa. A gente está oferecendo entretenimento e o objetivo final de qualquer empresa é lucro. Esse é um cliente que ele vai deixar de gerar lucro para a empresa numa atividade saudável. Eu comparo muito empresa de aposta acho que eu posso falar a marca, tipo Hot Zone, que tem aqui no Shopping BH, sim. Tinha um outro lá no Minas Shop, era Planet, não sei o que lá. Você entra pra poder brincar. Tem os brinquedos, tem o simulador de corrida, simulador de tiro, simulador de tudo. Quanto mais tempo você passa lá, mais você gasta. Eu sei porque... com filhos a gente sabe. Parque Guanabara, a mesma coisa. Exatamente. Vai na Disney, gente, vai. Pro pessoal que tá perdido, a gente aqui é de Belo Horizonte, tá? A própria Estrela é uma empresa mineira de Belo Horizonte, tá? Então, assim, as nossas referências, elas se dão aqui pros lugares, pras coisas de Belo Horizonte, tá? O Parque Guanabara é um parque que fica ali atrás da igreja São Francisco de Assis, que é o cartão postal da cidade. Esse Hot Zone fica nos principais shoppings da cidade. Então é só pra vocês não ficarem perdidos, tá? Porque eu não sei se eu sei outro nome em outro estado, mas aquele lugar onde vai jogar o fliperama, é o fliperama antigo, Mas a experiência é similar. Diferente que tá na palma da sua mão, Sim. São outros jogos. Quanto mais tempo você passa num local desse, a tendência é que você gaste mais. E trazendo pro futebol, né, que eu acho que é uma linguagem universal. Vai falar de Minas, vai assistir um jogo no Mineirão ou na Arena MRV. Se você for cedo pra assistir o jogo, agora vai gastar com a bebida, vai gastar com a refeição, vai ver algum entretenimento, levar a criança pra ver o jogo. Não tá barato, não. Não tá barato. Pipoca 40 conto, não dá. Cara, gente. Eu tô quase perguntando se a gente vai virar sócio da Ioca. R$40 a pipoca, gente. Dá uma segurada aí, viu? E quanto mais tempo você passa naquilo, mais você gasta. Então, o cliente que tá além da conta, ele vai deixar de ser lucrativo para a empresa uma hora. Então a gente não quer. Isso falando muito seco, mas o que é maior para nós a preocupação? A própria saúde mental desse cliente, da população. Então o que a Estrela está fazendo? Parte por obrigação legal, assim como o que todos estão fazendo, e o resto que é o diferencial nosso. O cliente, ele tem um botão de autoexclusão. Se ele percebe que ele está exagerado nessa diversão dele, está se tornando algo compulsivo, ele pode, por conta própria, se auto-excluir e a conta dele vai ser desativada. Ele não consegue jogar mais conosco e já existe ideia de que haja uma comunicação entre as operações para que ele não faça isso. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Essa comunicação de cadastros, ela... se ele está se auto-excluindo na Estrela, ele não pode ir na casa X, Y, Z e continuar jogando, né? Já que se ele, entre aspas, decidiu por não jogar, né?
Já está sendo discutido como que vai ser feito isso. Muito também, assim, vai partir do próprio mercado, de uma autorregulação do mercado, do próprio legislador, do regulamentador. Fica nessa, mas eu tenho certeza que vai acontecer uma hora ou outra. Além disso, né, tem todas as medidas de acompanhamento no próprio suporte do cliente, de ver o comportamento desse cliente, como é que ele está indo, análise do comportamento de jogo dele, né, como é que ela está fluindo. Se ele começa a apostar muito de uma vez para, no jargão, recuperar o ferro, porque isso gera para a gente um alerta de ou jogo compulsivo, ou mesmo alguma possível fraude que reflete na integridade do esporte, que é outra preocupação que nós temos. Então a gente começa a ligar alerta e a empresa começa a se mexer para tratar desse cliente de forma geralmente individualizada, mas dependendo do caso, também de uma forma coletiva, a depender da situação. O que a Estrela tem é uma parceria firmada já com a Universidade FUMEC, também daqui de Belo Horizonte, para tratar esse cliente que está exagerado. Então, assim, há uma inteligência por trás do acompanhamento desse cliente e ele é direcionado para uma conversa com profissionais da universidade e aí envolve não só a recuperação desse próprio cliente, o tratamento, para entender que aquilo é uma diversão, não é investimento, não vai mudar a vida dele, ele não vai recuperar ferro com aquilo. E também na parte acadêmica, do lado da universidade, de formação de profissionais da área da psicologia capazes de tratar dessas pessoas de uma forma até mesmo abrangente, além da própria experiência de apostas. Porque o adito, ele pode contornar um problema com a aposta se ele não fizer o tratamento adequado com o profissional da psicologia, ele vai descontar esse vício em qualquer outra coisa, né? E aí torna perigoso do mesmo jeito para ele, para sua família. E a gente não quer. A gente quer que a Estrela seja um ambiente de diversão. Que a pessoa entre, se divirta, brinque com os amigos, gaste o dinheiro dela separado pro lazer. Eu costumo brincar, não gasto o dinheiro da fralda. Não é lugar. Jamais. Não faça aposta com o dinheiro da conta de luz, achando que você vai pagar a conta de luz de água. Porque a fralda e a luz estão puxadas. Pode falar a Pampers. Patrocina nós aqui, Pampers. Porque o bicho tá pegando, velho. Gente, vou falar um negócio sério com os senhores. Tá bem cara essa fralda dos senhores, viu? Mas você acabou tocando no assunto que é importante com relação à fraude esportiva. Quando a gente iniciou a nossa relação, né, eu visitei vocês lá no QG da Estrela e nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre como é que a gente faz aqui para tentar diminuir e tal. Explica pra gente, de uma maneira mais clara, como é que funciona essa questão de inibir fraudes esportivas do ponto de vista da casa de aposta. Porque é muito fácil pra gente falar que tem um jogador tomando cartão amarelo assim, tem jogador entregando gol, tem jogador entregando escanteio, mas do ponto de vista da casa de aposta, como é que isso funciona? O legal, o bom de ter espaços assim, é que a gente pode falar a verdade que casa de aposta, ela é vítima de manipulação de resultados. Sim. Quem paga a conta é a casa de aposta. Sim. No caso da operação que teve, operação penalidade máxima, né? A Estrela, que felizmente não teve nenhuma aposta disso. Se tivesse, a gente também teria o menor problema de falar sobre isso. Mas as operações de aposta que foram citadas, as casas de aposta que foram citadas, tiveram que pagar uma grana. Acabaram pagando uma grana para esses apostadores e felizmente depois descobriu quem estava aprontando com isso. E um ponto importante também a deixar claro é que isso acontecia antes das apostas esportivas no Brasil. Não, sempre aconteceram. Sempre aconteceu. Eu citei sobre sobre corrida de cavalo. Gente, isso na Inglaterra, o cavalo com handicap. Handicap, pra quem não sabe, é peso que você coloca no cavalo para todo mundo ter mais ou menos o mesmo peso para correr. O que isso era fraudado lá na década de 50, 60, gente, vocês não têm ideia. Pois é. A gente lembrar, em 2005, o caso do Edilson Pereira de Carvalho. Sem dúvida. É um reflexo... Influenciou o Campeonato Brasileiro. Influenciou. E isso foi ligado à operação de aposta esportiva e nem era do Brasil. O fato é, os jogos do mundo todo, eles estão aí no mundo todo. Então, na Estrela Bet você consegue apostar em campeonato da Tailândia, campeonato dos Estados Unidos. Sabe como é que os apostadores falam desses campeonatos, né? Os campeonatos do submundo. Do submundo. Do submundo. Então, esses campeonatos estão aí. Não é... Como já foi levantado, não, a gente vai proibir a aposta esportiva no Brasil. A gente vai proibir cartão amarelo, proibir cartão vermelho, proibir não sei o quê. Pode pensar em proibir o que for. No mundo todo, fraudadores e pessoas interessadas, e são organizações criminosas, eles vão dar um jeito de alcançar. Então não é fechar no Brasil
tapar o sol com a peneira que vai resolver. Como é que resolve isso? É só para explicar, é porque você que é brasileirinho, sossegado na sua, tem seu CPF, você consegue ainda abrir conta em casas. A gente falou das casas clandestinas, mas existem casas que são regulamentadas em outros países e que você chega lá, consegue fazer sua conta normal e a fraude, ela normalmente pode acontecer aí, porque pode não ter o mercado, por exemplo, na Estrela Bet. Vamos supor, não tem mais cartão amarelo na Estrela Bet. Mas na casa lá da Romênia, vai ter. Então a fraude, entre aspas, vai acontecer lá. E a fraude esportiva, que é o que a gente está falando aqui, ela não vai deixar de acontecer. Ela vai continuar acontecendo. Não, e isso não necessariamente o agente infrator, né? Quem está tentando manipular o resultado, o apostador infrator. E a casa não precisa nem ser brasileiros. Não, exatamente. O cara da Indonésia, ele pode querer fraudar o resultado numa casa da Romênia. Exatamente. Um jogo de Série C, D do Exatamente. Brasil. Do nosso lado, o que a gente consegue fazer? Primeira coisa, a Estrela tem parceria com instituições internacionais de estatísticas e integridade do esporte. E eu destaco, não tem problema de falar, a Sport Radar, a Dinos Esportes. Nós temos um programa de exchange, né, de troca de informações com essas empresas, das quais nós somos clientes também. Qualquer alerta que surge do nosso lado ou do lado deles tem uma comunicação imediata pelo canal mais rápido possível. Seja Slack, seja WhatsApp, seja e-mail. A gente conversa rápido para poder fazer as travas de apostas. Além disso, os provedores de tecnologia também estão interessados, porque uma fraude reduz o lucro. Claro, né? sem dúvida. Então, também tem as travas. Além disso, a gente está finalizando agora uma parceria, falando em primeira mão isso aqui, com a IBIA, que é a Organização Internacional de Integridade em Apostas. A Estrela vai ser uma das operações aí, primeiras do Brasil a fechar essa parceria com a IBIA, também com o objetivo de tratar desse caso. A IBIA foi um órgão muito, muito importante nesse caso do Lucas Paquetá. E eu tenho toda esperança e torcida para que seja esclarecido que o Lucas não tenha nada a ver com isso, mas de todo jeito a IBIA foi importantíssima, porque ela foi acionada por uma operação de apostas que olhou aquela situação e falou assim, poxa, uma coisa de errado não está certo. Olha aqui. Eles viram e passaram para a Premier League, que iniciou as investigações. Né? Como eu falei, eu torço para que tudo fique claro, mas demonstra que tudo começou com a própria operação de aposta, comunicando o organismo, falou, a gente quer tudo em ordem. O nosso papel é esse, fazer o jogo limpo da melhor forma. Então, o que é inteligente ao nosso alcance de ser feito, como eu falei, tem medidas que tampar só com a peneira não vai resolver o problema. Agora, um controle da aposta, do momento que ela é feita, até o momento do jogo, e o pós também, é necessário todo esse acompanhamento para ver se esse movimento não está estranho ou não. Pode ser que um jogo esteja acontecendo normalmente e de repente começa a ter um monte de aposta num escanteio, num placar, ou que tal jogador vai fazer tal coisa. Ou no pênalti. Tudo é possível. E quando tem esse desvio de comportamento geral, liga pra gente um alerta e a gente vai movimentar para fazer todas as defesas necessárias, comunicar essas empresas parceiras que comunicam às autoridades. Né? O que é importante como setor como um todo e é quase um clamor, que as federações, aqui no Brasil, estaduais, as confederações esportivas e todos os órgãos interessados busquem firmar parcerias com as entidades, né? Seja a Sport Radar, seja a Genius, seja as próprias empresas de aposta que estão aí, a gente se conversa para ajudar a combater a manipulação de resultados. Né? Felizmente, depois desse movimento no Brasil, teve uma queda muito grande de denúncias de casos suspeitos. Não caiu mais da metade. Um trabalho que foi feito por essas empresas, especialmente, foi brilhante nesse último ano. A expectativa é que continue caindo. Porque o Brasil é muito grande. Sim, sem dúvida. Jogo demais acontecendo. Sem dúvida. São 4 divisões nacionais, mas 27 estados. Os estaduais têm divisões entre eles, né? Gente, inclusive o Brasil é o 3º ou 4º maior mercado, entre aspas, de jogos de futebol do mundo. Né? Sim. Vai ter menos ali, talvez, que a Inglaterra, mas o Brasil tá ali nos porque a Inglaterra tem, sei lá, 7, 8 divisões, mas elas são, muitas vezes, nacionais também. Exatamente. A gente tem 4 nacionais e 27 coisas. É impressionante como tem a quantidade de jogo. E só um detalhe sobre essa questão do Paquetá que você citou.
Gente, apostar em cartão amarelo do Paquetá não é absurdo, não, tá? A média de cartão amarelo dele, de cartões amarelos dele, é alta. É alta porque como ele é um volante que sai mais pro jogo, ele é quase que eu não vou falar que ele é um camisa 10, mas ele é tipo um 8,5 ali, sabe? Ele é um cara que joga um pouquinho mais pra frente. Ele tem mais dificuldade em marcar, e normalmente quando ele marca errado, faz a falta, e na Inglaterra, quando você, por exemplo, mata um contra-ataque, é amarelo. Sem titubear. Então ele normalmente já ganha amarelo, tá, gente? Antes que falem que o Paquetá não é. Não. A galera tá até brincando muito com ele, coitado. Todo lance dele na seleção, enfim. E tem aquele ponto, né, Gabi? Tem jogador faz asneira desde sempre. Exatamente. Eu até acho que a chance maior é que não seja, obviamente, manipulação. É burrice mesmo. O que acontece? Né? A gente que é fã de futebol sofre muito com isso. Os clubes mineiros, então, esse último ano, estão de parabéns com esse nível de erro, assim. Esse ano foi complicado. Mas, ô Felipe, eu tava... Né, a gente conversou muito aqui com o Felipe. Aliás, Felipe é você, no caso, né? Com o João, todo mundo é fraga, cara. Aí fica difícil mesmo. Eu tava conversando com o João, né, principalmente sobre a outorga desse licenciamento que aconteceu agora para as bets ficarem regularizadas. E aí, uma conversa com ele, eu falei, cara, mas será que esses... Porque, gente, assim, 30 milhões é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Mas será que esses 30 milhões não vai causar uma espécie de reserva de mercado? Tipo, só as bambambãs vão ficar com, entre aspas, o poder do segmento, entre aspas, o monopólio. Claro que não é um monopólio, mas só para ilustrar no português mais claro, o monopólio ali só vai ter o clube das bets ali, só eles vão poder dominar o mercado. O que você achou dessa situação específica? Ela é cara, tá? É uma taxa de outorga alta. Isso em comparativo a outras taxas de outorga de mercados europeus e até mesmo sul-americanos. Ela é muito mais alta do que o normal. Em dólar, numa conversão alta que está hoje, são 5 milhões de dólares. Né? Quando ela foi lançada, era 6. Para operação estrangeira, que tem dinheiro de fora, é muito fácil. Muito fácil. Para eles ficou 20% mais barato. Mas, de todo jeito, é um valor alto. Mas eu não acho que ela de fato, faz uma reserva de mercado, assim, porque ela dá uma selecionada para uma segurança de operação do cliente. A gente está falando do mercado que movimenta muito dinheiro. Então, a gente precisa mostrar que a empresa ela é sólida o suficiente tanto para pagar essa taxa de outorga, mas também com uma estrutura de capital, né, e construção da empresa que ela tenha suficiente para, se todos os clientes quiserem tirar o recurso que está lá disponível para eles brincarem na plataforma, a empresa tem que ter como marcar com isso. Então, é um nivelador de garantia para a própria saúde da indústria. Né? Eu acho que ela está, nesse ponto de vista, ela é aceitável. Óbvio que sempre assusta, mas ela também é uma taxa de outorga, um valor alto e de uma vez, o difícil é que ela na bucha, né? Sim. Mas ela é válida para 5 anos e pode-se ter até 3 marcas. Algumas operações que estão no processo de licença estão utilizando as 3 marcas. A Estrela, por uma estratégia, está só com não tem outra marca, não fez nenhum tipo de parceria nesse sentido. O que torna para nós, brincar assim, um pouco mais caro. De todo jeito, é um valor nivelador. Né? E é fundamental. Mesmo com esse valor nivelador, teve 200 e tantas aplicações de licença e até agora 70 seguem no processo para obter essa licença. A expectativa do governo é que entre um dinheiro bom no caixa. Para eles tá... Gente, assim, e a minha opinião, tá? Uma opinião não é da Regulatalks, da Regulabyte, não é de ninguém, é minha, opinião minha. Só existe a regulamentação, na minha opinião, para arrecadar. Né? Não, falando sério, o próprio governo federal também a gente sabe das dificuldades, dos problemas, né? A gente está vivendo 30 e poucos anos de democracia e já tivemos não sei quantos impeachments, enfim, a situação política no Brasil ela é mais... não vou entrar aqui no mérito de A ou B, mas ela é um fator complicador na minha opinião, mas ela, sem dúvida nenhuma, para mim, ela se criou muito para fazer arrecadação. Né? Eu não acho que o governo federal ficou preocupado com saúde mental, eu acho que isso foi uma preocupação, inclusive, das próprias, do segmento. O segmento quis que algumas regras fossem inseridas para melhorar o
o ecossistema e o ambiente de toda a situação. Então, assim, é meio complicado isso, mas para mim, eu não vejo e não tenho muita dúvida em relação a essa questão, principalmente quando a gente fala de arrecadação para o governo federal. E uma coisa que me chama a atenção, Felipe, é com relação ao programa de afiliados das casas de aposta. Uhum. A primeira pergunta eu já vou fazer de cara. Com a regulamentação, vocês vão manter esse programa para 2025? A Estrela mudou, uma das grandes mudanças de 2024 foi, de fato, o programa de afiliados. A Estrela foi uma das pioneiras em trabalhar com afiliados no Brasil. Né? A gente, desde 2020 ou 2021, começa a trabalhar esse conceito e, salvo o melhor juízo, a gente passou da marca dos 13 mil afiliados. E só para fazer um disclaimer aqui, gente, o afiliado é aquele cara que se cadastra no site, tem um link e começa a divulgar esse link para trazer novos clientes para a empresa e essa conta, esse usuário, ele começa também a ter lucros com relação uma participação de lucros ali em cima ele do recebe tá ganhando, né? Bom, Sim, aí normal. o modelo é variado, seja por cadastro, seja por, enfim. De todo jeito, a gente teve dezenas de milhares de afiliados. Né? Passou dos 5 dígitos de número de afiliados. A regulamentação, isso eu até acho muito positivo. Aí, de novo, Felipe. Eu acho muito positivo porque ela começa a tratar da comunicação. Uma coisa que aconteceu muito, agora eu tô falando do mercado como um todo, é uma divulgação errada do que é o mercado de apostas. Falar que a pessoa vai ficar rica brincando, se você jogar tal jogo, você vai ficar rico. Tudo isso é prejudicial porque não é a realidade. A realidade você pega seu telefone e você vai brincar. A diferença da casa de apostas pro cinema é que você tem uma chance, lá, uma em 36, uma em não sei quantas, de ainda ganhar um dinheiro com isso. Se você for bom de palpite no futebol, o seu palpite, sua brincadeira pode valer um dinheiro, mas assim, não vai mudar a vida. E muita gente comunicou dessa forma. A regulamentação vem e coloca um limite para isso. E o limite é muito forte, porque ele responsabiliza a operação quanto ao que o afiliado tá falando, comunicando. E afiliado aqui no Brasil ele tem um conceito um pouco diferente do afiliado no modelo europeu, internacional. Enquanto nesse modelo internacional, geralmente ele é vinculado a uma coisa de mídia, a um site que tem um link, um site de notícias, falando de esporte, que você clica e direciona para a sua operação de apostas. Aqui no Brasil foi muito a pessoa falando, né? É uma influência, como se for lá garoto propaganda nosso. Só que é uns caras que não eram muitas vezes uma figura de mídia, uma figura artística. É alguém especializado em comunicar para jogadores. Utilizando-se de comunicação apelativa para tentar trazer ao máximo clientes para a empresa. E aí, quando começa a ter um controle e uma responsabilização da operação quanto a que o afiliado está falando, a gente, antes de estar valendo, a gente sentou na empresa e falou, olha, o que a gente vai fazer? Vamos conversar aqui. Então, começamos um processo de readequação. Até porque já seria natural de readequar alguns contratos, encerrar outros contratos, a gente foi reduzindo esse processo. Foi até divulgado inicialmente na mídia especializada, a gente estava acabando com o programa. Não foi isso, a gente readequou o programa. E depois a gente fez uma nova readequação e deixou mais enxuto ainda. Trouxe esses afiliados para perto. A gente fez cartilha, conversou, tem falado, o canal de diálogo ficou mais robusto e trabalhou também a própria questão contratual para ficar claro para eles que vamos continuar a parceria, continue comunicando, divulgando a Estrela Bet, é importante para nós, mas saiba o que você está falando. Não faça falsas promessas aos jogadores que a Estrela não vai entregar. A Estrela é um canal de entretenimento e diversão. Não é um investimento. O investimento vai fazer em outro lugar. Não é aqui. Então teve essa adaptação muito forte. A gente segue com o programa, com todas essas adaptações. Né? Tem sempre as situações, são casos, como eu falava no direito, né? O caso concreto, analisar cada situação, porque o nosso programa é um programa muito referência também. Né? Os afiliados são muito bem tratados, da condição, dependendo da situação, a gente levou o afiliado para ver final de campeonato europeu, tem toda uma situação interessante para o tratamento da pessoa que está ali envolvida com o próprio interesse publicitário. Mas de todo jeito passou por essa adequação. E todo o mercado sente isso também. Né? Precisa passar por movimentos onde esses afiliados se adaptam a uma nova realidade. Aí vão ter que aprender a comunicar melhor, não só
os parceiros da Estrela, mas de toda a indústria. Porque quando a gente, por exemplo, no meu caso, eu tinha muito cuidado para falar, porque além de estar falando e representando uma empresa como a Estrela Bet, eu também estava colocando ali a minha cara, a minha credibilidade toda que eu conquistei ao longo de 20 anos de carreira. Né? Então, assim, eu acho que é legal e acho que se tiver dentro de uma comunicação assertiva, eu também acho que eu não vejo problema nenhum. Acho que é uma parceria legal para todo mundo, desde que não seja apelativa e mentirosa. Exato. Qualquer mercado, e aí os influencers tem vários, né? Um amigo meu, vou falar dele, o Marcelo Becker, por exemplo, ele divulga tênis lá na Espanha, Solomon, até guardei o nome, porque ele vai lá, todo fitness. Sim. Marcelão lá e, pô, o parceiro tem um canal de comunicação positivo, é ótimo que ele receba as publis, né? Os recebidos. Não é diferente do nosso mercado. Nosso mercado é mais um. Sim, é mais um dentre vários que podem entrar dentro do sistema. Só que da mesma forma que o cara não vai divulgar, ele vai ganhar um energético e falar que você vai conseguir voar de paraglider porque você tomou ele. Voar. Pegou, né? Inclusive, gente, podia patrocinar a gente. Chamar vou falar o nome, a Red Bull. Traz aí patrocinar o Red Bull aí. Não, e hoje seria perfeito. Hoje cai cara. Bem. Hoje seria bom, cara. Mas assim, você não vai pegar o Red Bull e falar, pô, toma aí que você vai ganhar, você vai poder voar de asa delta. Imagina eu pegando asa delta. Eu não vou porque eu tomei o Red Bull. Vai me fazer ficar acordado e comunicar melhor talvez, mas... questão de aposta é a mesma coisa. Comunica uma brincadeira que vai divertir. Que é legal, acabou, gente. Já é suficiente. Pô, você que não torce pra vôlei, por exemplo, colocasse na final que aconteceu entre Sada Cruzeiro e Trentino, coloca dinheiro ali. E aliás, ontem, eu tô colocando aqui, mas não sei quando você vai ver esse vídeo, Sada Cruzeiro, pentacampeão mundial, o favoritismo tava todo do time italiano. Todo. Cara. Porque o Cruzeiro quase não foi, né? Quase não foi. Então... É isso, gente. Coloca emoção. Coloca, gente, cincão ali, sossegado. É a cerveja. Eu costumo brincar, Felipe, em cervejas. Eu não falo dinheiro, eu falo em cervejas. Quantas long necks eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui 2 para eu ganhar 2. Vou colocar 2 para eu ganhar 1. E eu só vejo o jogo quando eu tô em casa, quando eu não tô trabalhando, com as cervejas, bebendo as cervejas que eu ganhei da Estrela. Aí. Que é a Estrela que me paga pra isso, inclusive, né? Mas, ô Felipe, eu tava olhando algumas situações como um todo da regulamentação. Existem algumas coisas que, obviamente, geram um pouco mais de polêmica, outras menos. Mas o que você, particularmente... Aí eu não tô falando de você, representante da Estrela Bet, tá? Tô falando do seu CPF. Não, tirar. Pode tirar. Mesmo porque a camisa é maravilhosa. A camisa que você tá é maravilhosa, né? Eu sou homenagem. Inclusive, muito obrigado, viu, Felipe? Pra quem não sabe, gente, a camisa do Tottenham é o maior time inglês de todos os tempos. Uma das coisas mais lindas que o mundo já criou, inclusive. Aliás, estamos precisando ir lá no Tottenham Hotspur Stadium. Não, temos que ir lá. Temos que ir lá. Eu não conheço o estádio ainda. Então, você vai comigo, então. Boa. Vou te apresentar. Não conheço, mas já fiz o tour virtual e é maravilhoso. Você sabe que eu fui lá na obra, né? Eu sou tão maluco que eu fui lá na obra, cara. Eu fui conhecer o estádio e tava na obra. Minha mulher, só uma conversa paralela aqui, tá, gente? A gente tava em Londres e tal, fazendo aquele tour europeu ali. Passamos 4 dias em Londres. Aí eu reservei sábado de manhã. Tottenham Hotspur Stadium. À noite a gente ia pra Wembley ver o jogo da seleção inglesa. Cara, vamos. Fomos e tal, pegando o metrô, rapidão. Chegamos lá. Aí a minha mulher falou assim, mas a gente não vai entrar, não? Aí eu virei pra ela assim, amor, não vamos. A gente vai vir aqui porque eu só quis ver o estádio, só quis ver a obra. Acontece. Quem gosta sabe como é que funciona, né, Felipe? Tá marcado, a gente vai lá, hein? E outra coisa, o que você achou da regulamentação? Tá, eu achei... Assim, rasgado. Não, eu achei ela positiva. Eu tinha expectativa que ela fosse pior. Fosse mais dura e quase... aniquilar o mercado. Porque esse movimento se desenhou. Então o segmento teve medo. Teve medo. Ia aniquilar o mercado no Brasil. O mercado legal no Brasil. Ela não ia ser de forma nenhuma atrativa, da forma que estava desenhando. Muito por desconhecimento do legislador. Os parlamentares, eles... As primeiras audiências públicas que tiveram para discutir essa situação, eu acompanhei algumas...
Cara, é assim, é basicamente as pessoas, né, do mercado, do segmento, tendo que fazer um tutorial pro legislador, pro parlamentar entender o que é o mercado. Eu né? até falei isso num painel uns dias pra trás, e tava o pessoal até da Secretaria de Prêmios e Apostas presente no evento, eu falei com eles, né, que estão lá no meio de Brasília. Eu até compreendo muito, sabe, Leandro? A gente tem, apesar de um número alto de parlamentares no Brasil, 513 deputados e 81 senadores, se minha cabeça não estiver errada, mas os caras têm que tratar de tudo. O Brasil sendo uma federação, como é feita, onde a União regulamenta tudo, é muito assunto. Então o cara tem que discutir política externa com a Indonésia, o cara tem que discutir nome de rodovia e discutir aposta esportiva. É muito tema. Então é normal que haja um desconhecimento do que é o setor e vai muito pelo senso comum. E o nosso senso comum é construído depois de décadas de mercado ilegal, só que no Brasil que era ilegal o cassino e tudo mais. O pessoal tá na luta ainda pro chamado cassino land-based, né, o físico. Uhum. Então é normal o desconhecimento. Não é da sua época o cassino. Você não é da década de 50, não, né? Não, década de 40, não. Sou um pouquinho mais novo. Vocês são um pouquinho mais novo, né? Ah, não, beleza. São só 5 décadas mais novo que isso. E, de todo jeito, essa falta de conhecimento e preconceito que acontece quanto ao setor faz com que as opiniões sejam mais difíceis de serem viradas, o pessoal entender. Então, a indústria vai, conversa, explica os conceitos, como é que funciona. Ainda hoje tem muito desafio. Então, tem estudo publicado falando que, a indústria tirou do brasileiro 60 e tantos bilhões. Só que você vai ver, 60 e tantos bilhões foram depósitos feitos. Se você considera os saques realizados, esse valor faz achata. E se você ainda considera o valor que fica na conta, e nem entrou no estudo, mas o valor que fica lá disponível para o cliente, que é o dinheiro dele, esse valor ainda reduz mais ainda. Se você coloca na conta todo o custo operacional, de publicidade, de taxação, tudo, a margem da empresa é normal de um mercado. Como tudo. A gente não vai discutir, porque a Coca-Cola ganhou no Brasil, falar assim, tantos bilhões, mas sem considerar o tanto que ela teve que gastar. Exatamente. Usar essa comparativa. Ainda tem essa luta. Mas a regulamentação podia ser pior. Ela, graças ao diálogo, isso aí foi muito bom. Espaço para o diálogo que teve, o próprio governo federal, eu faço o elogio à Secretaria de Prêmios e Apostas, né, hoje o secretário é o Regis, antes o secretário era o Mansur, vão atrás, conversam, escutam a gente, querem entender o que são os conceitos, conversaram com os prestadores de serviços, conversaram com os laboratórios. É fundamental, muita gente não sabe, mas toda a estrutura das apostas, ela tem laboratórios que certificam, que dão selo ISO. Né? Igual você ter um Inmetro, né? Guardando comparativo. O de celular também, de prova d'água, prova de poeira, etc. Tudo isso é certificado por laboratório que pega lá na Apple ou na Samsung, testa e vê que aquilo tá ok. Com a gente é a mesma coisa. Para ver se a matemática do joguinho tá certa, para saber se o pagamento foi do jeito certo, se o fluxo de cadastro do cliente tá do jeito certo. É um conjunto de regras absurdo. Então eles ouviram esses laboratórios também para poder construir a regulamentação. Então ela sai melhor do que o esperado. Tem coisa para melhorar. E eles sabem disso. E eu pessoalmente já pude falar para eles. Falar assim, olha, vamos aqui, mas depois a gente podia sentar e conversar para ajustar. Vou dar um exemplo disso. A restrição de bônus. A regulamentação em si, ela restringe um pouco, mas veio pelo lado do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Proteção ao Consumidor, a Senacom, uma regra mais restritiva ainda. Então, a Estrela e outras operações tomaram a decisão de tirar os bônus. A gente tira tudo. Não tem mais bônus, então? Ok. Não tem nada. Tem outras formas, um cashback, tem outras formas de tratar o cliente, mas bônus mesmo não tem. O que não tem sentido, para mim não tem sentido nenhum proibir o bônus. Porque, de novo, trazendo um comparativo não faz sentido. Você vai comprar, no meu caso eu não compro, mas você vai comprar um shampoo no supermercado, você tem lá, você compra um shampoo mais um condicionador, você ganha um creme de qualquer coisa. Sim. Aí é um bônus. Vou falar, outro dia eu fui comprar sucrilhos, eu tinha uma caixa, comprar pras meninas lá. Cara, eu sou viciado nesse troço. Nossa, é do mal, isso é bom demais. Eu como direto, cara. É melhor que pipoca doce. Teve uma vez, só outro disclaimer, eu saí do supermercado, encontrei com o Iguinho da 98, trabalha comigo. Saiu e falou assim, mas você tá comprando, a Cecília já, a minha filha só vai fazer 2 anos agora em fevereiro. Peguei o sucrilhos assim, não, não é pra ela não, velho, é pra mim. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Mas eu fui comprar lá, tinha, sei lá, era
pague 200 gramas, leve 300. Isso é bônus. Pô, é ótimo, é bônus, exatamente. Por que eu noto ser diferente? Eu entendo a preocupação, de novo, preocupação com a saúde, do cara experimentar o jogo, enfim. Ok, mas pô, a gente já tá mostrando que nós tratamos essas pessoas. Mas a gente tá falando de bônus financeiro. Por exemplo, você coloca um depósito de 100, você dobra ele para 200. Pois é, e olha só, esses bônus, eles também não são uma coisa assim, relativamente fácil. Não é um bônus, você virou, ele é diretamente ligado. Você botou 200, aí você saca rápido. Porque como o objetivo dele é você conhecer aquele produto que você está oferecendo, é que a pessoa experimente ele mais tempo. Então o bônus vai ter suas regras todas. E essas regras, elas são também passadas pelo laboratório. Então, para mim, não tem muito sentido, né? Primeiro, eu já não acho que tem muito sentido o bônus, apesar de entender um pouco mais. O chamado bônus de aquisição, aquele bônus de primeiro depósito. Sim. Mas os outros, o cara já é cliente, os outros bônus depois, então aí perde o sentido total, porque eles são importantes pra gente tratar o jogador na reativação, na própria comunicação, na oferta de um joguinho novo que é criado, de um produto novo das apostas. O pessoal faz muito spins gratuitas, né? Jogar um pouco mais de maneira gratuita. Enfim, pro cara divertir, às vezes tem muitas opções. E isso fica muito limitado. Eu acho que vai melhorar. Mas, de todo jeito, eu vejo com muito bons olhos a regulamentação. Finalmente, né? Por isso que a gente sonhou muito com o Brasil com o mercado regulado. Limita muito, por exemplo, o mercado não regulado de fazer parcerias com empresas de outros mercados. Então, vou dar um exemplo que os caras são amigos meus aqui. Se a Estrela quiser fazer uma collab com a Volt, que é patrocinadora lá de uniformes do América, do Criciúma, do Botafogo, um monte de clube no Brasil. Antes do mercado regulado, isso ficou muito complicado. Agora com o mercado regulado, é normal. Então a gente tem aí Guaraná Antártica e Netflix promocionando o Senna. Poxa, por que a empresa de aposta não pode também fazer parte de uma collab do tipo? Claro. O mercado regulado se torna possível. Isso é bom. Isso é bom porque o impacto publicitário vai ser legal, o impacto para o usuário vai ser legal, a experiência que vai trazer para o usuário melhora. Eu no início eu tinha muitas restrições, né? Mesmo porque é a questão da confiabilidade do governo. Aí, de novo, gente, eu não estou falando de A ou de B, eu estou falando do governo Brasil como um todo, o país, né? Tô falando aqui do custo Brasil, de fato. Né? Mas, pelo menos, a gente está vendo aqui uma regulamentação que, apesar de ter sido feita meio que às pressas, ela foi muito bem fundamentada, principalmente por gente que tem conhecimento do mercado, que é fundamental. Eu vi também que os próprios legisladores também abriram um pouco a cabeça deles, eles ouviram muito a questão dos apostadores e também das casas de aposta, dos sistemas de pagamento como a Pag. Então a gente está vendo que houve uma conversa e o ecossistema parece que vai funcionar. Mas até sobre isso, como é que você vê a EstrelaBet no próximo ano, já com o ambiente completamente regulamentado? Eu vejo a EstrelaBet bem posicionada, continuará bem posicionada, porque a gente vem se preparando para esse cenário já há um tempo. E como eu falei, esse ano foi um ano de adaptação. 2024 foi um ano da gente encaixar as coisas pensando nesse 2025 de mercado regulado. Vai ser um ano muito complexo para a indústria como um todo. Vai ter... um palpite, aí eu vou evitar falar nome A ou B, até porque é difícil apontar A ou B, mas vejo muita gente fazendo movimentos arriscados já no mercado regulado. Empresas que vão estar regulamentadas, tá? Movimentos muito arriscados. Sejam elas empresas muito grandes ou sejam que estão se juntando, enfim. Tem movimentos que eu tô vendo assim que eu não apostaria, brincar se não apostaria num sucesso, apesar de que eu espero que, enfim, quanto mais empresas claro, tiver sem junto, dúvida. Pra mim, melhor. Porque eu brinco que a gente não tem concorrente. A gente tem colegas, porque o cara tem liberdade de jogar em mais de uma operação. Mas vai ser um primeiro semestre tenso, tá? Muita gente se encaixando nesse cenário novo. E o segundo semestre vai ser com uma coisa mais estável e a gente vai conseguir ver quem vai despontar e começar a liderar esse mercado brasileiro nesse primeiro ano. Muita coisa vai acontecer, pra mim, no ano 2. Porque tem a gente tá falando de 2026. Sim, já 26. A expectativa que tem de crescimento do mercado para 25 com o mercado regulado, então o que o mercado regulado faz? Ele dá uma limpa, né, nas operações não reguladas. Então já tem operação grande que eu posso citar as duas porque elas estão saindo do Brasil. Uma é a Betway, que é uma
empresa super reconhecida, me patrocina o West Ham, inclusive, e outras coisas e tal, uma empresa super reconhecida, pessoal gente boa, decidiram não continuar no Brasil. Estratégia da empresa. Outra, e essa é até um pouco mais surpreendente, é a PowerMatch, que apareceu pra caramba agora com o patrocínio do Botafogo. Campeão da Libertadores do Brasileiro. Placa publicitária e tal. Stock Car, não sei o quê. Sim. E também, felizmente a indústria, a gente é muito... Conhece a galera toda e tal. O pessoal tem um respeito máximo pelo pessoal da PowerMatch. Também decidiram sair do mercado brasileiro. Então a gente já sente um movimento agora de algumas empresas saindo, outras que não vão estar na regulamentação, que vão ser cerceadas. Mas o mercado, com isso tudo, ele tem uma expectativa de crescimento de, acho que 15%, eu acho. Os estudos mostram uma média assim, de 25 bilhões, o tamanho do mercado no Brasil. Ele vai saltar a expectativa para 28, 29 bilhões já em 2025, alcançando mais de 50 bilhões em 2029. Então o mercado vai continuar crescendo, né? E dentro da Estrela, a expectativa é que a gente continue crescendo o nosso espaço dentro desse mercado. E o mercado publicitário da Estrela? Quem é que a gente vai patrocinar na próxima temporada? Um anúncio que foi feito já, a gente está voltando, melhor dizendo, para o eSports. E fechamos agora com a Vivo Cage, que é uma das referências aí, né? Foi vice-campeão, eu acho. Perdeu o CBLOL. Perdeu o CBLOL, é uma organização... Perdeu não, né, gente? Perdeu o CBLOL. Ficou em segundo lugar no CBLOL. Tem crescido muito, então a gente anunciou agora para os nossos funcionários essa parceria. E é legal que o mercado do esportes, eu acho que eu sou o último dos moicanos da velha guarda, né? Eu ainda tenho uma dificuldade pessoal de entender algumas dinâmicas desse cenário. Eu sou o cara do esporte tradicional, né? Um tem que estar de azul, outro de preto e branco para eu entender. Você sabe que eu já cobri Mundial de LoL, Mundial de CS, sério. Não, teve uns anos atrás, acho que foi 2019, a gente tinha meio começado a empresa, assim. Eu fui assistir o final do Major, sei lá do que, uma coisa assim. Eu não entendi nada. Era a galera gritando, um monte de bonequinho, tudo colorido, igual assim, um jogando raio no outro. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Mas é dificuldade minha, tá? Aí depois de assistir um pouco mais, eu comecei a perceber, saber identificar os times. E a dinâmica do jogo também, né? Mas é um mercado que é absurdo, cara. É absurdo o mercado. Eu costumo dizer, nós temos filhas com idades parecidas, que a minha filha não vai torcer para pro Tottenham, não vai torcer pro Atlético, não vai torcer pro Cruzeiro, ela vai torcer pra Vivo Cage, vai torcer pra outras grandes, pra Fúria, pra outras grandes organizações de esportes, cara. Porque eu não consigo, isso é verdade. É triste eu falar isso, eu como comentarista esportivo, trabalhar no ramo há mais de 20 anos, é triste eu falar isso, porque, a minha essência é sem dúvida nenhuma futebol, mas eu acho que a tendência é essa. E aí eu acho que é um caminho brilhante que a Estrela tá trilhando. Pois é, e a gente vai acontecer muita coisa, muito não dá pra antecipar, óbvio, mas a expectativa é que seja em 2025 também de muita novidade. A gente entende que a publicidade das apostas é um mercado ficou muito robusto. Valores de patrocínio dispararam absurdamente, e aí palpite Felipe também, tá? De uma forma desproporcional ao valor. Ao que vale de fato a camisa, no caso, né? A entrega. Tem patrocínios que são conversados, que a gente vê os clubes fechando, e eu pessoalmente tenho uma boa relação com muitos clubes e muitos amigos do futebol, acaba ficando sabendo, né? Eu falo para eles, cara, parabéns, mas você não vai entregar isso tudo de retorno pro patrocinador. E a gente sabe. Então, a estratégia da empresa, nossa ou de qualquer outra, a gente vale isso, vale queimar um dinheiro para esse movimento? Essa estratégia. Fora mercado de publicidade regular de mídia, de propaganda em TV, propaganda em rádio, tudo isso tem uma inflação de mercado, soma a situação normal que o país vira e mexe passa, fica tudo muito mais complexo. Mas tem que ser criativo, né? A gente tem sido criativo ao longo de todos esses últimos anos, não vai ser diferente agora no mercado regulado. A Estrela vai continuar aparecendo bem de forma inteligente. Pô, Felipe, cara, que papo...
Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu vou me conter mesmo, obviamente estando no YouTube. Eu não vou falar um palavrão aqui. Eu poderia, mas eu não vou. Mas que papo legal, Não cara. tem edição do Pi, não? Mas aí eu não vou dar trabalho pro pessoal, não. Mas que papo legal. Você é um cara que tem um tremendo conhecimento da área. Talvez seja o cara que tem mais conhecimento da área que eu, particularmente, conheço. E você é meu amigo pessoal, então eu posso falar bem de você aqui, que não é mentira, não. É uma grande verdade. Cara, parabéns pelo trabalho na Estrela e que a Estrela possa aí trilhar um caminho formidável nos próximos anos. Não, muito obrigado pelo convite, falar aqui, prazer imenso falar contigo, então, né? A gente já papeia muito no Instagram, no WhatsApp, fala de besteira comentando de futebol e falar desse assunto que eu vivo. Besteiras censuradas, inclusive. Censuradas. Pode falar muito não, Mas falar desse mercado que eu vivo há quase 6 anos, né? Não vou falar 24 horas por dia não, mas quase isso, e rodo o mundo discutindo. Cara, aqui nessa sala, eu não vou falar quem que é a outra pessoa, mas aqui nesta sala estão as 2 pessoas que mais viajam no meu Instagram. Eu só não vou falar quem que é a outra, mas que olha, eu vou falar com você, Felipe, você tá viajando muito, a trabalho, né? A gente entende. A trabalho, mas é muita viagem, muita milha acumulada. Eu tenho que aprender a gerir minhas milhas melhor, acumular de forma mais inteligente. É muita viagem, mas é bom, assim, eu vou lá do pessoal que eu sonhava em ser diplomata. E 2 sonhos, ser diplomata e trabalhar com esporte. E Deus direcionou as coisas de uma forma tão perfeita que me colocou fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, que eu não sabia nem que era possível. Exatamente. Então eu tive a oportunidade inesquecível de ver um grande jogo que foi Malta e Liechtenstein, um grande amistoso jogo, internacional. grande jogo. Olha, eu sei que você também já viu muito jogo ruim na sua vida. Vários. Né? A gente, dá pra gente ir fácil em um aqui. Mas esse não foi bom, não. Nossa, né? Foi o pior jogo eu acho que eu vi. Pior do que esse, só Gibraltar e San Marino. Aí também. Aí seriam as piores. Esse eu dei azar porque quando eu tava em Gibraltar não teve esse jogo, né? Mas eu assistiria. Impressionante. Eu tava de camisa de Malta, torcendo, comemorando. Porque o time de Liechtenstein, o camisa 10 era zagueiro. Você tem uma ideia? A galera não sabe nem a ordem das coisas. Pra quem não sabe, gente, Malta é um celeiro lá onde fica... eu não vou falar que é um paraíso fiscal, porque não é isso. Mas é onde se concentra grande parte das empresas de entretenimento. Do setor, né? Então, muito provedor de serviço, porque é uma ilha muito pequena. Sim. Que ela criou uma regulamentação muito robusta. Então, ela se torna referência por isso, né? E por criar uma regulamentação robusta, até a própria questão tributária, ela é pensada também no setor. Claro, sem dúvida. Isso facilita a instalação lá no país. E acontecia, né? Não sei como é que vai ficar. Anualmente, uma feira importante no mês de novembro. E nesse ano calhou de ter uma partida de Malta e Liechtenstein. Um amistoso. Amado. Se fosse até pela era a chance, Liga das Nações, beleza. Mas me fala, Filipão, você vai no jogo hoje? Galera, já me conhece, que eu tô surtado. A bola tá rolando, voando. Você vai. Eu vou. Falei, por que jogo? Não, amistoso. Falei, qual? Eu pensando que fosse de time local. Não, é Malta e Liechtenstein. Falei, compra o ingresso que eu tô indo. Mas o meu jogo de Liga dos Campeões não, perdão, Liga das Nações foi melhor que o seu, tá? Foi só Inglaterra e Espanha em um Wembley. Foi uma coisa diferente. Um pouquinho melhor, sim. Foi um nível um pouquinho assim. Pouca coisa melhor. Então, obrigado, Felipe. Um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que você volte aqui ano que vem pra gente poder falar um pouco mais do estabelecimento de fato da regulamentação de apostas aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Valeu demais. E você que tá aí nos assistindo, meu muito obrigado. E é claro, venha sempre para o Regula Talks e não deixe de assistir este episódio e, óbvio, o próximo episódio também. Um abraço e até lá. Até mais.